Um, dois, um, dois. Tá baixo. Um, dois, um, dois. Agora acho que tá bom, tá ok. Então, primeiramente, gostaria de dar minhas boa tarde, certo, a todos que estão aqui presentes. É uma grande honra, subir aqui a esse palco aqui da Caixa para tratar de um assunto tão importante que é transformação da educação. Tá? Então, a gente vai hoje simplesmente fazer um bate-papo, tá? Não é um monólogo, mas sim um diálogo, tá? Que eu vou interagir com os senhores. Espero que os senhores e senhoras aí possam também trazer aqui justamente algumas ideias para que a gente possa ter interação, ter discussão aqui. Eu acho que é a discussão que realmente é uma ferramenta alavancadora de transformação. Então, o assunto que a gente vai discutir é transformando a educação, sistema de adaptativos generativos para um aprendizado personalizado. E desde já eu chamo a atenção justamente nesse finalzinho aqui, aprendizado personalizado. É algo que a educação já busca há muito tempo. Então, essa vontade, né, de cada um buscar justamente de acordo com o seu tempo, com a sua forma de aprender, essa educação personalizada. Então, me chamo Anédio Júnior, sou presidente da Associação Internacional de Inteligência Artificial. Então, é uma grande satisfação estar aqui nesse palco aqui no dia de hoje. Vamos continuar aí. Então, para quem quer conhecer a 2AI, então aqui é o nosso site. Isso aqui é um pouquinho de quem eu sou, tá certo? Então, realmente tenho um conhecimento meio que transversal, tá, em várias áreas. E isso realmente ajuda na parte educacional. Quem quiser seguir no LinkedIn, está aqui o código de barra, para quem é que eles quiserem me seguir. Vamos lá. Então, eu gostaria de iniciar aqui a nossa conversa, trazendo essa imagem aqui com esse texto. Então, eu gostaria que os senhores pudessem ler, interpretarem, para que a gente possa iniciar a nossa conversa no dia de hoje, justamente buscando uma coisa que Sócrates trouxe, né, há muito tempo atrás, ali, que foi o mito da caverna. Então, aqui eu fiz uma mistura de mito da caverna, né, com inteligência artificial, para que a gente possa iniciar essa conversa no dia de hoje. Então, vou dar uns 30 segundinhos para os senhores lerem, para a gente dar continuidade. Então, esse texto aqui traz justamente isso aqui. Assim como Sócrates nos instigou justamente a questionar a nossa realidade, o mito da caverna, e o mito da caverna nos mostrou que muitas vezes vemos apenas sombras, a IA nos desafia a repensar o que sabemos e a expandir os horizontes do que é possível aprender. Então, antes de mais nada, então, eu gostaria já de dizer que a IA ela é uma ferramenta. Então, desse slide até o último slide ali, né? Eu gostaria de deixar bem claro, a IA, primeiro, é uma ferramenta. Segundo, é um assistente. Terceiro, é um copiloto. Então, ela vem justamente para o quê? Nos auxiliar, da mesma forma quando surgiu o computador veio justamente facilitar um pouco a nossa vida, aí ela surge também como o quê? Uma facilitadora. De forma que essa facilitação realmente, né, nos possibilite alcançar o que o Japão chama lá de sociedade 5.0, que é a pessoa se tornar mais humana. E isso é fundamental, principalmente para quem é educador. Que às vezes fica lá no seu, além de dar aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tem o seu sábado e domingo ali para corrigir prova, montar a prova, entre outros tipos de tarefa. Então, realmente, é uma tarefa que, vamos dizer, torna o professor quase que um robô, né, agindo de forma automatizada. Então, a IA justamente ela vem para isso, para ser um facilitador, ajudar o professor a realmente se preocupar naquilo que é importante do professor. Aí, daqui a pouco a gente vai bater aqui duas terminologias interessantes, que a gente chama que é o educar e o educer. Então, a gente vai verificar o que é a diferença, e aonde que realmente o professor tem que entrar. Então, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, essa aqui é a nossa agenda. Vamos falar rapidamente sobre alguns fundamentos de IA, até para que os senhores entendam o que é IA, para que a gente possa, justamente, posteriormente, bater IA na educação. Falar sobre algumas atividades interativas, justamente dentro da aprendizagem adaptativa. E é claro que a gente não pode fugir dos princípios éticos e desafios da IA na educação. Então,
Para a gente iniciar aqui nosso tema, eu vou trazer aqui uns dados estatísticos para que os senhores realmente possam pensar ali como é que está o Brasil em relação à IA, certo? E justamente o que precisa melhorar. Então, isso aqui é o recorte do jornal Valor Econômico, agora de 2 de abril, onde diz que os professores usam IA de pesquisa e esse número aqui é o que me chamou a atenção, dizendo que aproximadamente 66%, né, já ouviram falar e usam IA. Por favor, alguém aqui que é professor aqui de sala de aula, pode ser... A senhora usa IA dentro de sala de aula? Usa. Algum professor que não usa IA dentro de sala de aula? Oh, que ótimo. É um retrato um pouquinho diferente de Brasília. Só para que os senhores tenham noção ali. Então, esses dados mostram justamente que educadores não veem a tecnologia como uma ameaça, mas ainda usam com pouca frequência. E é justamente esse espaço aqui de quase 34%, um pouquinho mais de 34%, né, que a gente precisa justamente melhorar esses indicadores. O professor de Harvard, ele trouxe justamente nesse recorte aqui do estado de São Paulo, dizendo que, olha, antes de virarmos robôs, com IA temos que focar justamente na habilidade humana. Então, isso reforça justamente aquilo que a gente estava falando ali inicialmente, de realmente trabalharmos com skills humanas. Porque isso realmente vai ser um grande diferencial para o ser humano um pouquinho para frente. Onde as tarefas repetitivas vai ficar para IA, e o ser humano realmente agir como ser humano, como elemento decisor. Mas para isso, claro que ele tem que ter tempo, né? Tempo de analisar, tempo de justamente conhecer a decisão que ele vai tomar, para que ele possa realmente tomar uma decisão da melhor maneira possível. Então ele fala justamente, olha, a educação deve mudar devido ao avanço da IA, focando mais nas habilidades humanas que diferenciam justamente os humanos dos robôs. Além disso, só para que os senhores já tenham noção, o próprio ChatGPT, ele já está buscando o quê? Criar uma ferramenta para a parte educacional, de forma que realmente, ele realmente possa entrar no mercado de educação. Então, ele está lançando o ChatGPT Edu, que é uma IA, justamente, a preocupação de ser acessível e segura para justamente transformar universidades com o novo recém-lançamento dele, que é o ChatGPT 4 Omni. Então, daqui a pouquinho, com certeza, algumas universidades, né, irão adotar aqui o ChatGPT Edu como uma ferramenta, tanto para melhoria, é claro, né, do trabalho do professor, como dos próprios, né, discentes. Um outro recorte que eu trago aqui foi do jornal o Globo, de 4 de maio, onde ele fala que a IA está transformando justamente o ensino superior na América. Mas ela faz um chamado onde o Brasil ainda está atrasado na integração e no aproveitamento das tecnologias de IA no ensino superior. Então, aí ele mostra aqui do lado aqui, uma imagem ali mostrando quem realmente está à frente, e em que características, né, determinado país aí da América do Sul, América Latina estão à frente. Certo? Então isso aqui chama atenção ainda, que há necessidade ainda de integração dentro da universidade superior, e isso só vai se resolver através de uma única coisa: literacia. Literacia e inteligência artificial. Então, a gente precisa buscar literacia. Para quem não conhece o termo literacia, deixa eu até antes de falar sobre literacia, todo mundo conhece o Yuval, Então, o Yuval, além de ser um grande filósofo, é um grande também, vamos dizer, futurista, o Yuval chama a atenção justamente nesse primeiro livro aqui dele, que é o 21 lições para o século XXI, onde ele cria entre aspas, uma terminologia, ela pode parecer até um pouco fútil, mas é algo realmente muito interessante da gente parar para pensar. É o que ele chama de sociedade dos inúteis. Então, a sociedade dos inúteis, a qual ele chama ali, basicamente é o quê? São
pessoas que não querem evoluir. Certo? Então, por exemplo, hoje a IA está presente no nosso dia a dia, a gente não tem como fugir. Certo? Então, a pessoa tenta fugir dessa realidade, só que quando chegar lá na frente, daqui a 10 anos, ela vai acordar e dizer assim, poxa, o emprego, eu só vou ter aquele emprego se eu realmente souber mexer em IA. Da mesma forma, quando surgiu o computador, que a pessoa só ia ter o emprego se soubesse mexer no mouse, soubesse digitar. Então, isso faz parte da evolução, da transformação. Então, com isso, ele chama justamente essa atenção. O que a gente vai fazer com essas pessoas? Porque daqui a 10 anos a tecnologia já evoluiu tanto que essa pessoa não vai conseguir acompanhar. E aí, o que se vai fazer com essas pessoas? Como é que essas pessoas vão poder viver? Como é que essas pessoas vão poder simplesmente acompanhar a sociedade? Então, isso é uma grande preocupação que ele traz no primeiro livro. Esse livro aqui vai ser lançado agora em setembro, que é uma outra preocupação que ele traz ali, justamente ele mostrando a IA desde o tempo da pedra até justamente a chegada da IA, fazendo um novo alerta, fazendo um novo alerta ali para a sociedade. E aí, para a gente passar ali justamente para a parte agora, vamos dizer, um pouquinho mais discursiva, desculpa, eu trago essa frase aqui de Malcolm, aqui, eu acredito que uma boa parte conheça aqui, onde ele lembra que a educação é o passaporte para o futuro, pois justamente o amanhã pertence àqueles que se preparam para ela desde hoje. Então, se a gente quer realmente evoluir, não tem como escapar, é só através da educação. Então, cada vez mais a gente tem que lembrar, reforçar isso, até para que realmente surjam políticas públicas realmente preocupadas com isso. Então, por exemplo, não adianta eu ter uma estratégia brasileira de inteligência artificial, uma EBIA, onde a EBIA diz ali que tem uma estratégia de educação, que há a necessidade de se capacitar os alunos, só que antes disso existe o quê? A capacitação do docente. Então, vamos dizer, antes de eu capacitar o aluno, eu tenho que capacitar o docente. Porque não adianta que, por exemplo, não existe, infelizmente, um número suficiente de professores na área de TI para atuarem somente como educadores, para ensinar, por exemplo, uma determinada tecnologia. A gente precisa vamos dizer, de mais vetores, de mais pessoas ali para que realmente isso seja possível. Então, vamos lá. Só para que o pessoal lembre, quando a gente fala sobre IA, a IA ela não surgiu agora, surgiu lá em 1950. Hoje, ela tem aproximadamente 74 anos. Então, já é quase uma idosa. Tá certo? Mas, essa evolução, ela passou por alguns percalços, como, por exemplo, ali na parte vermelha, o inverno da IA. Onde, mesmo com o início muito bom, ela simplesmente foi brecada pelo quê? Falta do poder computacional, falta de dado. Que isso só foi o quê? Transposto a partir do surgimento dos computadores pessoais, a partir justamente do aumento do poder computacional, então mais memória, mais espaço para armazenamento de informações, e aí o que eu chamo justamente de primavera da IA. Então está vivenciando a primavera da IA. E nessa primavera da IA, existem vários pontos importantes, como em 2018, surgimento aí vamos dizer, do motor, que justamente dá força para o ChatGPT, que é o GPT. O GPT-1, GPT-2, 2020 o GPT-3, até chegar justamente num ponto, novamente, de ruptura, que é o 30 de novembro de 22, quando surgiu o ChatGPT. E esse ponto foi realmente muito importante, por quê? Porque aquilo que, vamos dizer, lá em 50 se achava que só poderia ser acessível para pessoas que realmente tivessem um bom nível técnico, um bom conhecimento especializado na área de IA, e isso foi desmistificado aqui no 30 de novembro, onde realmente o pessoal abriu os olhos, viu as maravilhas que poderiam ser utilizadas com IA, e a partir daqui, a cada dia que passa,
Cada vez mais a IA está presente em qualquer tipo de conversa, conversa de bar, dentro da escola, fora da escola, dentro de casa, certo? Então, cada dia mais a IA está presente. Tá? Então, lembrando, então, a partir daqui, a IA, na verdade, ela passou a ser o quê? Uma tecnologia de uso geral, certo? Ela é transversal, não tem como escapar, ela está presente em todos os setores, tá? Na educação, na área médica, certo? Em qualquer área. E aí, se a gente for fazer um recorte aqui para dentro da educação, vocês podem verificar que não é muito diferente. Tá? Em 55, na educação, começaram justamente a surgir os primeiros projetos com IA, tiveram que ser separados justamente, né, por causa da época da necessidade de poder computacional que eu não tinha. E a partir do ano 2000, quando justamente começou a surgir mais capacidade, né, começou a surgir justamente o início do que nós chamamos de Big Data, né, entre coisas mais ali, começaram a surgir algumas ferramentas, justamente para a parte educacional, como os famosos cursos, né, aqui no caso como o Coursera, o edX, né, o FunMock, MyriadXE, então, que já traziam alguma coisa relacionada a IA para buscar esse ensino personalizado. 2014, surgiu, então, só para os senhores terem noção, dia 30 de novembro agora, o nosso amigo Duolingo está fazendo 10 anos. Então, para quem usa o Duolingo, eu uso o Duolingo todo dia. Então, para quem usa o Duolingo, os senhores podem verificar que, pelo menos de um ano para cá, ele evoluiu muito. Evoluiu muito. Justamente por quê? Porque a IA generativa evoluiu. Então, cada vez que a IA generativa evolui, os sistemas também evoluem bastante. Então, a IA hoje tem vamos dizer, toda vamos dizer, essa beleza, devido justamente que o pessoal chama isso aqui como o pai da IA, o Alan Turing. Onde em 50 ele criou justamente o chamado teste de Turing. O teste de Turing nada mais é o quê? É um ser humano passar por um teste onde ele vai interagir com um sistema, baseado em IA, e com o ser humano. E aí ele tem que detectar justamente com quem ele está interagindo, se é com um sistema ou com uma IA. Hoje, eu acredito que o próprio teste de Turing ele tem que ser reescrito, porque justamente a IA já evoluiu tanto, que com certeza muitos vão ser enganados, inclusive eu. Vamos lá. Opa, ok. Então, o ChatGPT foi justamente, vamos dizer, o sistema que deu um grande boom, não somente na área da educação, como eu falei, em várias áreas ali. Por favor, puder só passar para o próximo, por favor? Só que, como qualquer sistema, o sistema evolui. Então, novembro de 22, Chat 3.5, março o 4, e o 4 já deixa de simplesmente gerar texto para gerar áudio, vídeo, né, entre outras coisas mais. Surge agora em maio, né, o 4 Omni, e está se esperando justamente até o final do ano esse tubarãozinho ali, maiorzinho ali, que é o ChatGPT 5. E até hoje ninguém sabe o que vai vir com o 5 ali. Sabe que vai vir bastante coisa, agora que coisas, realmente cada dia é uma nova construção. Mas, como eu estava falando, a IA ela evolui. Se a gente for olhar ali justamente, baseado no que nós chamamos de parâmetros, né, que é o que identifica um determinado modelo, a cada vez mais os senhores podem verificar ali que quase que ela está subindo exponencial. É claro que tem uma hora que vai estagnar, não tem como fugir. Por favor. Então, o que acontece? Né? Esses sistemas, na verdade, em alguns países foram proibidos, principalmente, claro, países ali onde, vamos dizer, o governo ali controla tudo, como foi China, Rússia, mas nos Estados Unidos, ele teve também a sua proibição. E aqui no caso, só para os senhores terem noção ali, na educação, o próprio ChatGPT foi banido nos Estados Unidos. Inicialmente em Nova York, só que houve posteriormente uma reversão.
porque foi avaliado, verificou-se que realmente esse tipo de ferramenta poderia ser utilizado. Só um pequeno detalhe aqui, porque a gente fala muito de ChatGPT, até para que os senhores possam entender. Pô, por que não fala em Gemini, por que não fala no Claude, por que não fala no Llama? É porque o ChatGPT, ele passou a justamente ser uma referência. Então, qualquer sistema que se desenvolva hoje, quando a gente quer fazer justamente um paper para que faça um comparativo se aquele meu sistema é melhor ou não, a gente faz como referência o ChatGPT. Então, por isso que a gente fala muito ChatGPT. Não estou ganhando nada falando o nome dele aqui, não. Por favor. Então, o que acontece? Então, esse tipo de sistemas ali, é claro que ora foram banidos, outros tiveram uma grande solução. Então, por exemplo, Helsinki, ele tem uma solução fantástica. Poxa, em vez de banir, vamos fazer o seguinte, vamos pegar na internet o que está escrevendo de forma positiva e negativa. Vamos pegar isso aqui e deixar para o professor decidir o que ele quer. Quer usar, não quer usar. Então, fica a critério do professor, por favor. E aí, justamente como qualquer tecnologia, o avanço dela, ela teve justamente um problema de parada, onde o pessoal queria justamente frear de forma que a IA não evoluísse, para que outras empresas, é claro, pudessem andar. Por favor. Então, ali, posteriormente, 4 meses depois, o ChatGPT voltou para entrar dentro das escolas, por favor. Só que uma grande preocupação, justamente quando a gente fala em educação, é quando uma pessoa me fala um negócio desse aqui, olha, a IA não vai destruir emprego para sempre. Que nada mais é o Yann LeCun, que é um grande pesquisador, vice-presidente da Meta, Chief Artificial Intelligence da Meta, quando ele fala um negócio desse. Só que o problema, quando ele falou isso daqui, ele quis dizer o seguinte, olha, há uma evolução, skills precisam ser trabalhados, skills precisam ser melhorados. Então, é a mesma coisa da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, da 1 para 2, alguns empregos foram banidos, outros surgiram, e isso vai acontecer sempre. E aqui, justamente, o que ele quis dizer é o seguinte, olha, infelizmente, alguns empregos vão ser perdidos, mas outros empregos surgirão. Por favor. E aqui, o próprio Geoffrey Hinton, que é o ganhador do prêmio Turing, que nada mais é do que o Nobel também da área da computação, ele abandonou justamente a Google, preocupado com isso daqui, com o risco da máquina ganhar autonomia. Então, essa preocupação dele fez ele sair da Google. Por favor. Existem outras pessoas aqui que mostram realmente o que é IA, para onde ela vai, principalmente, vamos ver daqui a pouquinho na educação, por favor. Isso aqui é mostrando para os senhores, basicamente, o que a IA está trazendo na economia, quase 4 trilhões de dólares. Só para os senhores terem noção, o PIB do Reino Unido é 3 trilhões de dólares. Então, tem espaço, vamos dizer, para todo mundo. Então, principalmente na área de educação, existem poucas startups na área de educação, e que realmente é um grande mercado para aqueles que quiserem atuar. Por favor. O Brasil, infelizmente, perdeu 2 trens, o trem da internet, o trem da transformação digital, e agora está passando o trem da IA generativa. O da quântica está ali atrás, a gente já sabe, também pode até perder. Então, só para lembrar ali que o negócio está chegando. E aí, justamente, vem esse grande diferencial. Qual é o papel do professor? Eu acredito que o papel do professor, além de educar, está justamente nessa terminologia aqui que é o EduCer. Que é o quê? Buscar em cada um, de forma individualizada, o que os senhores têm de melhor e tirar aquilo de dentro para fora. Agora, para que isso possa acontecer, é muito difícil o professor conseguir olhar aluno por aluno. Então, justamente, se ele trabalhar com sinergia, com uma ferramenta como a IA, isso é possível, isso será possível. Por favor. Então, aqui temos o exemplo do próprio Andrew Ng, que é um dos cofundadores do Coursera, onde ele fala justamente, olha, educação não é sobre afinar rebanho, educação é justamente ajudar todos os alunos a serem bem-sucedidos. Isso é o EduCer. Então, buscar formas justamente de tornar isso possível. Por favor. E aí, meus senhores, chega justamente no que chama de paradoxo da IA. Eu, como educador, quero pegar
o lado esquerdo meu ou quero continuar no meu lado direito no ensino tradicional. Certo? Ambos, é claro, existe espaço. Certo? E ambos ali vão ter desafios. Tá certo? Então, eu, por enquanto, sou mais a favor do meu lado esquerdo aqui, por favor. Então, eu te falou bastante literacia, mas para quem não conhece o termo literacia, literacia é justamente o quê? Capacidade de compreender, avaliar criticamente e usar efetivamente a IA. Então, isso só é possível se a gente passar por 3 fases. A fase da descoberta, a fase da exploração e, por último, a fase da integração. E não adianta a gente pular nenhuma fase. A gente tem que seguir essa fase à risca. Porque qualquer fase dessa que seja pulado, se eu sair da descoberta direto para a integração, ou simplesmente pular a fase da descoberta, da exploração para a integração, e isso pode causar alguns tipos de problema. Por favor. Pode pular, por favor. Que é isso daqui. Então, isso aqui aconteceu na Universidade de Texas, onde um professor simplesmente, vamos dizer, ter pulado alguma dessas 3 fases ali, simplesmente pegou o ChatGPT e saiu perguntando para o ChatGPT se aquela prova ali tinha sido confeccionada pelo aluno ou pelo ChatGPT. Como ele está perguntando, é sim ou não, probabilidade. O azar dos alunos foram o quê? Que mais de 80% das provas ali, o ChatGPT disse que foi ele que tinha feito. E aí tocou rebu ali, né? O aluno dizendo que não tinha sido ele, o professor dizendo que tinha perguntado para o ChatGPT, e aí teve que entrar um terceiro elemento, que era um professor de tecnologia, para poder explicar para o professor como é que funcionava o ChatGPT. E aí, é claro, o professor tem que passar uma outra prova, para que os alunos pudessem fazer. Mas isso mostra justamente esse salto que há quando a gente pula uma dessas fases. Por favor. Então, meus senhores, quando a gente fala em educação, uma das coisas muito importantes na parte do professor aqui, da educação adaptativa, é justamente poder avaliar como é que está o humor, por exemplo, do aluno. Aqui usando visão computacional, onde o computador ali mostra ali, o sistema mostra ali justamente quem está feliz, quem não está feliz, E isso realmente tem sido utilizado bastante tanto no Japão como na China, principalmente na China. A grande preocupação na China é o quê? Além disso, as crianças hoje utilizam como se fosse um sensor. Aqui da mesma forma que anteriormente tinha a nossa amiga aqui, medindo as ondas cerebrais ali, os garotos chineses estão usando aquilo ali. Para quê? Para justamente ver o nível de atenção do aluno. E ali ao final sai um relatório, onde o relatório vai para o pai e vai para o professor. Então, realmente, é um problema, porque, na verdade, está criando não um ser humano, está criando uma máquina, uma máquina. Por favor. E aí, com essa evolução toda, nós temos aí a generativo, que basicamente é o que o ChatGPT trabalha, que nada mais é o que? Gerar o quê? Conteúdo, texto, gerar imagem, gerar vídeo. E isso justamente serve para quê? Auxiliar o professor a buscar um ensino personalizado e aprendizagem justamente para atender aos diversos tipos de estilos de aluno. Por favor. E aí, para que a gente como a gente estava conversando ali, existem várias ferramentas. Ferramenta para ajudar a geração de texto, ferramenta para geração de imagem, ferramenta para geração de vídeo, ferramenta para geração de música. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, de música hoje. O que está no Frenesi? O Suno. No vídeo, tá ali, apesar que não está ali, que é o Sora. O texto, ChatGPT, imagem, o próprio Stable Diffusion, o Midjourney, o próprio DALL-E 3, que é do ChatGPT também, que está integrado com ele. São ferramentas que a gente precisa aprender para nos ajudarmos. Ajudar justamente o nosso trabalho do dia a dia, integrar isso no nosso trabalho pessoal ou também profissional. Por favor. Para que tudo isso? Para justamente cairmos aqui na IA adaptativa, que nada mais é do que um sistema que vai usar a IA para o quê? Adaptar o seu material de ensino às necessidades de aprendizagem de cada aluno. É o que a gente busca, adaptação, personalização. E isso só é possível hoje com a IA por enquanto. É claro que o papel do professor
é importantíssimo. Por quê? Porque é ele que vai justamente colocar o material, é ele que justamente vai analisar os resultados. Tá? Então, não é a IA, tá? É o professor. Né? Por favor. Tá? Então, quando a gente fala em adaptativa, justamente busca isso daqui. Personalização, ajuste ao nível do aluno, otimização do processo de ensino, eficiência para as necessidades individuais de cada aluno. Né? Então, se o aluno, para ele, é muito mais fácil aprender texto, né? A gente joga texto. Se para ele é mais fácil aprender através de vídeo, a gente vai jogar vídeo. Por favor. Dá para passar, por favor? Pode passar, por favor. Então, quando a gente usa LLM, para a gente encerrar aqui, simplesmente, né, eu posso fazer tudo isso, para adaptar né, o aluno justamente com as características né, que são necessárias ali. Preparação de material didático, resolver problemas de dúvida, estimular ele a escrever, né, a planejar, para mim, para montar para o planejamento de aula, ou estimular ele justamente a criatividade e pensamento crítico, que é uma das skills realmente que é muito importante agora no mundo atual. Por favor. É claro que né, ela traz responsabilidade de poder, por favor. Então, meus senhores, para a gente acabar aqui, porque o tempo realmente é muito curto, então, só para que o senhor entenda, então a IA, para cada clique que o aluno usa, né, realmente os senhores podem ter certeza que ele está se transformando através de um ensino personalizado. Por favor. Então, realmente eu agradeço a oportunidade de estar aqui e passar um pouquinho do conhecimento. Depois eu vou estar ali atrás, quem quiser bater papo comigo, que aí eu posso falar de algumas ferramentas né, e outras coisas mais ali em relação à IA adaptativa. Tá? Eu agradeço realmente a atenção de todos e desejo a todos aí um excelente dia. Muito obrigado.